Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, meu nome é Rodrigo. A dependência química é um processo que começa com o uso experimental e vai para o uso social recreativo. Algumas pessoas continuam nessa fase, outras vão para o abuso e depois terminam no uso crônico de álcool e drogas, a dependência química. Só que nem todas as pessoas têm esta compreensão das fases, e muitos usuários abusivos ou dependentes se confundem por não terem o conhecimento sobre o problema. E normalmente, muitos deles preferem se enquadrar no uso social como se fosse uma opção de escolha. É comum ouvirmos pessoas falando: eu só uso nos fins de semana, logo eu sou usuário social. Ou eu não uso todo dia e normalmente eu uso em pequenas quantidades, por isso sou usuário social. Mas as pessoas preferem se definir como usuários sociais, pois esta fase não implica que a pessoa tenha um problema e que está tudo bem, mas não é bem assim. E para ajudá-lo a saber se você é um usuário social, eu tenho um vídeo que mostra em qual grupo você está, se é no uso social, no uso abusivo ou na dependência química. Então eu vou deixar o vídeo aqui no card para você assistir. Mas é compreensível que uma pessoa tenha dificuldade de aceitar a sua condição e realidade, pois isso envolve reconhecer um problema, uma fraqueza, e não gostamos de olhar para as nossas fraquezas. Assim, o processo de aceitação envolve 3 fases que toda pessoa normalmente percorre para reconhecer e aceitar um problema. Uns têm facilidade de aceitar, já outros demoram mais tempo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre essas 3 fases: a fase do saber, a fase do conformar-se e a fase do aceitar. Portanto, fique até o final do vídeo e veja se você se identifica com alguma delas. Antes eu vou pedir para você já deixar o seu like no vídeo, pois ajuda muito o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative os sininhos para receber todas as notificações. Visite as nossas playlists e compartilhe este canal com outras pessoas. Bom, a fase do saber reflete uma posição intelectual e racionalizada frente ao problema da dependência química, onde, embora a compreensão do fato de ser dependente químico e o entendimento da necessidade de mudar existam, não se observa um comportamento de mudança, pois o indivíduo ainda não incorporou essa realidade no seu interior. Em outras palavras, a pessoa tem consciência do problema, mas esta consciência ainda não se manifestou através da mudança de comportamento e atitudes. Ou seja, ela sabe do problema, mas não pratica as mudanças necessárias. Por exemplo, a pessoa sabe que não pode frequentar determinados lugares, mas mesmo assim frequenta. Ela conhece os gatilhos que disparam a vontade de usar álcool e drogas, mas continua se expondo aos estímulos que ativam o comportamento de usar. A segunda fase é o conformar-se, que implica numa atitude passiva diante da compreensão do fato e do entendimento da necessidade de mudar. O comportamento observado é o de rendição frente à realidade. Nesta fase, a pessoa tem sentimentos de culpa e autopiedade. Responsabiliza as outras pessoas ou acontecimentos como motivos para não mudar, e sente que, para que ele mude, tudo deve mudar, e que as condições devem ser favoráveis para que ele tenha a chance de progredir e sair daquela situação. E por fim vem a fase do aceitar, que implica numa atitude ativa diante da compreensão do fato e do entendimento da necessidade de mudança. O comportamento observado é o de rendição frente à doença e uma consequente disposição interna de mudança desta realidade, a fim de que aquilo que se apresenta como uma dificuldade se transforme numa possibilidade de crescimento, gerando assim sentimentos de gratificação pessoal. O aceitar envolve tudo aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos: mudança de hábitos e comportamentos, praticar atividades saudáveis com o objetivo de mudar o estilo de vida, evitar estímulos que são gatilhos para o uso, fazer terapia e frequentar grupos de apoio. Enfim, se você pratica pelo menos 50% dessas mudanças, pode-se dizer que você está no caminho certo. Agora, se você ainda não começou estas mudanças, se você ainda está só na teoria, significa que você ainda está nas fases anteriores. Na fase do saber, que você tem consciência do problema, mas ainda não criou motivação ou coragem para sair da sua zona de conforto, ou na fase do conformar-se, que é a fase onde a pessoa fica se lamentando com pena de si mesma e criando empecilhos para não fazer, como por exemplo ficar se queixando que é difícil começar por causa da situação, ou por causa dos problemas e das dificuldades, ou qualquer outra desculpa. Sendo assim, aceitar é fundamental para iniciar um processo de recuperação. E aí, vamos começar a aceitar? Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, pois ajuda muito o nosso canal.
Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para continuar recebendo os nossos conteúdos e ative o sininho para receber todas as notificações. Visite as nossas playlists e se você já começou as mudanças necessárias para a sua recuperação, coloque nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.